Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. Uma dúvida, uma questão: é pecado o crente, o evangélico, usar crucifixo ou não é pecado? Tem coisa que em si não é pecado e nem é errado, mas temos que avaliar o motivo e o significado de certas coisas. No caso do crucifixo, é o mesmo caso do sinal da cruz. Isso é algo católico. Não existe nenhuma referência bíblica para isso. Deve ver qual o significado, se é algo necessário ou não. O catolicismo, além da Bíblia, tem a tradição. Então, o crucifixo, podemos dizer que é o mesmo que fazer o sinal da cruz, faz parte da tradição católica. Mas não existe nenhum argumento bíblico para se basear, para tomar base para fazer isso. E isso não é algo necessário. Mas creio que o ato em si, de pôr um crucifixo no pescoço, não seria o pecado. O pecado pode vir depois, de acordo com o que a pessoa vai fazer, de acordo com a intenção, o porquê. Muita gente que usa crucifixo não sabe o significado ou o simbolismo de usar do crucifixo ou até mesmo da cruz. Para alguns, acaba sendo objeto de superstição, um amuleto de sorte ou de proteção. Nesse caso é superstição. E também vemos cruzes em vários lugares. Se perguntar para quem usa qual o significado de cruzes em cemitérios, nas estradas é muito comum, vermos cruzes fincadas no chão onde morreram pessoas em acidentes. É muito comum. Nem mesmo aqueles que colocam a cruz, vamos supor, no local de um acidente ou no cemitério, uma grande parte não sabem nem mesmo explicar qual o significado disso. A cruz perante a Bíblia não tem nenhuma relação com mortos. Tenha morrido salvo ou tenha morrido perdido, em nada vai adiantar pôr uma cruz na sepultura, um caixão com uma cruz em cima, não vai resolver nada. Só vai identificar como morto. É uma identificação como morto. Hebreus 9, verso 27, lá diz: porque ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo após isso o juízo. Apenas um versículo deixa claro: se a pessoa morrer perdida, é um caminho sem volta, não tem retorno. A cruz na beira da estrada serve apenas para indicar o local onde morreu alguma pessoa. Só isso. O resto é superstição. Mas então, é pecado ou não é pecado o crente pôr um crucifixo no pescoço? E até mesmo a cruz, em igreja ou qualquer lugar? Não é pecado porque não tem argumento bíblico contra. A Bíblia é um livro de princípios. Nem tudo que é pecado está escrito na Bíblia. Eu já falei várias vezes aqui no canal que nem tudo que é pecado está escrito na Bíblia. A Bíblia é um livro de princípios. Existem pecados especificados e existem coisas que não é citado na Bíblia, mas quando fere ou vá contra os princípios bíblicos, é pecado. Nesse caso do crucifixo aqui, não tem nenhum argumento bíblico contra. Tem pessoas que vão argumentar que a cruz foi a arma do crime. Então eu não vou usar a arma do crime no pescoço. Se um parente meu morreu baleado, eu não vou pôr um revólver pendurado no pescoço, numa corrente, simbolizando a arma que matou o meu parente. Eles usam esse argumento. Então, nesse caso, não temos argumento bíblico com fundamento para dizer que seja pecado. Só se torna pecado
se virar objeto de superstição ou idolatria. Os católicos dizem que olham para o simbolismo da cruz, para a mensagem da cruz, e não a cruz como uma arma do crime. Muitas igrejas evangélicas têm a cruz dentro dela e olham para a cruz com o mesmo simbolismo e o significado que o catolicismo olha para a cruz. Eu já vi na internet até pastores usando crucifixo. Eu já vi já. Então isso foi um tabu que foi quebrado. Igrejas evangélicas com cruz no altar. Mas, de qualquer forma, sendo pecado ou não sendo pecado, o correto é não usar, porque é algo que divide opiniões. Paulo disse: se o comer carne e o beber vinho escandaliza, então não coma e não beba. O que isso quer dizer? Tudo que divide opiniões e causa escândalo por parte de alguns não deve ser feito. O crucifixo, na maioria dos casos, identifica a pessoa com o catolicismo. Tem até alguns tipos de crucifixo diferentes, né? Que alguns padres usam. Frei também, parece que eu já vi usando um crucifixo diferente. Que isso serve para identificá-lo. E, em outros casos, por pessoas supersticiosas, pessoas sem religião. E outros casos, apenas como adorno. A pessoa às vezes não crê em nada, não tem religião, mas ela põe no pescoço como um enfeite, como um adorno. Existem coisas que têm duplo sentido, e isso se aplica ao crucifixo e também à cruz. Pode ser um católico que olha para o simbolismo da cruz, tem outros menos entendido, que a cruz se torna uma idolatria, outros superstição, e outros como adorno. Neste caso, o pecado vai estar na intenção que a pessoa está usando. Por exemplo, alguns põem o crucifixo no para-brisa, bem no retrovisor do meio do carro, põe aquilo ali. Qual é a intenção? Pode estar achando que vai proteger, isso é uma superstição. Outros acham que vai dar sorte, também é superstição. Usar um crucifixo no retrovisor do carro para evitar acidente, para evitar assalto é superstição. Não vai adiantar nada. Veja que os filhos de Eli, o sacerdote, levaram a arca da aliança achando que iam vencer a batalha. Fizeram dela um objeto de sorte. No fim, tiveram a arca roubada pelos filisteus. Usaram a arca como objeto de sorte e se deram mal. A arca trazia simbolismo e não era objeto de sorte. Veja a serpente de metal. Deus mandou Moisés fazer a serpente de metal como simbolismo, simbolizava Cristo. Todos que fossem mordidos pelas serpentes, quando olhassem para a serpente de metal, seria curado. Aquilo apontava para Cristo, como a salvação. Quem olhar para Cristo será salvo. E o povo israelita idólatra, com certeza estavam a idolatrando. Se não me engano, é 1 Reis 18, verso 4, se não for eu deixo na tela. Lá diz que o rei Ezequias fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fez, porque o povo de Israel estava queimando incenso e a chamando de Neustã, estava idolatrando a serpente. Por isso que o rei Ezequias a quebrou. Aquilo não era objeto sagrado. Se fosse sagrado, o rei Ezequias teria pecado por ter quebrado. Era apenas uma relíquia, era algo simbólico e não objeto de idolatria. Então as coisas têm que interpretar também para não causar excesso, exagero. O que se alcança de Deus é pela fé, e não por carregar um objeto como fosse algo de sorte. Bem como a proteção de Deus é alcançado pela fé, pela obediência. O diabo não tem medo de crucifixo. Veja que na tentação de Cristo, o diabo tentou enganar Jesus, citando o Salmo 91. Ele disse: se tu és filho de Deus, lança aqui abaixo,
porque está escrito que aos teus anjos te guardará em tuas mãos para que não tropece com o teu pé em alguma pedra. Veja que o diabo citou um versículo do Salmo 91. O diabo não pode com quem obedece, porque está escrito no Salmo 91. O diabo não tem medo do Salmo 91 e nem da Bíblia. Ele não pode com quem obedece. Veja que ele mesmo citou o Salmo 91. Então dormir o Salmo 91 na cabeceira da cama, achando que Deus vai te livrar, Deus honra a fé da pessoa. Mas se você não tem comunhão com Deus, eu creio que não vai adiantar nada. Eu dei a minha opinião, creio que não faltei com respeito pelo catolicismo, né? Eu só postei a minha opinião aqui sobre essa questão, que eu ainda não tinha vídeo sobre isso. Se gostou, dá um joinha, se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.